dia, obrigada pelo convite. Bom, eu acho que eu vou ficar de pé, fica mais fácil. Eu vou precisar... Não, ficou assim melhor. Ok. Então, foi solicitado que eu fizesse uma apresentação sobre a evolução da Agenda de Desenvolvimento, puxando da Rio+20 até os dias de hoje. Como foi apresentada, eu trabalho no PNUD, então eu vou dar um pouco esse panorama para vocês e depois a gente tem um espaço para perguntas e respostas. Ok, então vamos puxar um pouco esse histórico da Agenda 2030 e dos ODS. Muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar dos ODM. Os ODM foi uma agenda global inovadora que surgiu em 2000 e o prazo dela era em 2000, então, os países se juntaram e assinaram esse pacto, que foi a Declaração do Milênio da ONU, onde 193 países assinaram esse acordo nas Nações Unidas. E esse acordo, então, definia metas para se gerar o desenvolvimento a nível global em 15 anos. Então, você tinha 8 objetivos, que são esses que vocês podem ver, que o primeiro era acabar com a fome e com a miséria. O segundo, educação básica de qualidade, então elevar os níveis de educação. O terceiro é a questão da igualdade de gênero. O quarto, redução da mortalidade infantil. O quinto, a saúde da gestante, saúde materna. O sexto, combater a AIDS, a malária e outras doenças. O sétimo, respeito à qualidade de vida e o meio ambiente. E o oitavo, um trabalho global pelo desenvolvimento. Então, eram 8 objetivos e cada um deles tinha um conjunto de metas. Então, a grande inovação que houve nesse momento foi justamente você ter todo mundo voltado com essa agenda comum. Isso, para a gente, hoje em dia pode parecer interessante ou diferente, mas se a gente puxar um histórico, após a Segunda Guerra Mundial, todo o processo de desenvolvimento da cooperação internacional, você tem vários acordos que são assinados em temas específicos de gênero, infantil, meio ambiental, e esse acordo, os ODM, eles juntam todos esses acordos temáticos em um acordo só. Então, houve um consenso global ao longo desses 15 anos que houve evolução em várias metas e objetivos em distintos países. Você tem um diferencial ao analisar cada um dos países, mas um consenso que se chegou é que foi um grande movimento para a redução da pobreza a nível global. Por quê? Porque gerou esse comprometimento comum, essa agenda global. Ok, isso foi de 2000 a 2015. E os países, então, durante esse tempo, esses 15 anos, eles vão trabalhando para tentar alcançar esses objetivos e metas, porém o mundo vai mudando e outras coisas vão acontecendo. E os países começam a se preocupar, ok, chegando em 2015, o que a gente faz? Quer dizer, tem objetivos e metas que evoluímos, outros que não. A gente tem que repensar esse mundo que está mudando. Então, em 2012, de 13 a 22 de junho, houve a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, 20 anos após a Conferência do Rio. E o que houve após essa conferência, que se discutiu a questão de desenvolvimento sustentável, começou a haver uma mobilização de vários setores para justamente pensar nesse mundo pós-2015. Então, começou todo um sistema de consultas e se criou um grupo de trabalho aberto para elaborar esses ODS, onde mais de 70 países enviaram contribuições. O diferencial aqui, que eu vou puxando alguns diferenciais ao longo da minha apresentação. Os ODM aqueles 8 objetivos que vocês viram, surgiram desses conjuntos de acordos e metas assinados a nível global. Os ODS, eles já surgem de um movimento mais participativo. Além dos acordos firmados pelos países, há um movimento de outros setores, como do terceiro setor, do setor privado, da academia, para estar discutindo esse mundo pós-2015. Então, há um movimento mais participativo. Então, você tem, por exemplo, da sociedade civil, houveram várias iniciativas como uma pesquisa online, que o Brasil foi bem participativo nisso, onde as pessoas poderiam, de maneira individual, entrar nesse site e dizer que mundo que elas queriam a partir de 2015. Então, essa pesquisa ficou conhecida como Meu Mundo, e se publicou esse relatório, 1 milhão de vozes, o mundo que queremos, onde
as pessoas, a sociedade civil pôde manifestar que mundo que ela prevê após 2015. Da mesma maneira, os países, os líderes a nível global, se juntaram nesse painel de alto nível sobre sustentabilidade global. Vocês conseguem encontrar todos esses documentos originais online, tá, gente? É só digitar o nome, vocês encontram acesso diretamente a essas pesquisas e estudos. Os acadêmicos e cientistas também se mobilizaram, então você tem o Pacto da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, também você encontra isso online, está ativo ainda hoje. E do setor privado, você também tem várias sugestões que surgem do movimento Pacto Global. Ok, então a gente vê que vários setores vão se movimentando e vão também discutindo e colocando novos elementos à tona para se pensar esse mundo pós-2015. Então aqui eu puxei um pouco alguns momentos na cronologia para a gente poder identificar como é que esse processo tem idas e voltas e vai se construindo de maneira participativa. Então, em agosto de 2014, a gente viu, Rio+20 foi em 2012, em agosto de 2014, esse grupo de trabalho dos ODS, ele compila e finaliza a primeira proposta dos ODS, dos primeiros 17 objetivos e das metas, e joga para apreciação da Assembleia Geral da ONU. Em dezembro de 2014, o secretário-geral da ONU ele lança o segundo relatório reunindo propostas intergovernamentais, bem como todas as contribuições dos processos que a gente viu desses outros setores. Em agosto de 2015, os Estados-membros da ONU, então, concordam com o texto final. Essa cronologia, só para a gente verificar, e parece que é uma maneira simples, mas houve muita discussão, vários indicadores ou várias metas que a sociedade civil queria, enfim, que vários outros setores queriam, até governos. Houve uma grande discussão na ONU para poder se chegar ao que a gente tem hoje em dia das 17 metas dos ODS. Então, é um processo que não foi fácil, que gerou muita discussão. Continuando, então, a gente viu 2014, em 2015, em julho de 2015, a terceira Conferência Internacional sobre o Financiamento e Desenvolvimento foi feita na Etiópia. Então, a comunidade internacional, nesse momento, ela discute um quadro de financiamento para poder gerar e para poder impulsionar essa nova agenda global. Então, a principal mensagem que fica dessa conferência é que, para poder gerar esse novo mundo pós-2015, essa nova agenda, há uma necessidade de ter um financiamento e envolvimento não só do setor público, mas também do setor privado. Então, todos os setores também se mobilizam para poder apoiar esse novo movimento, esse pós-2015. Em setembro de 2015, então, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU em Nova York, é assinado o documento da Agenda 2030 e dentro dela você tem um quadro marco de objetivos, que é o que a gente chama ODS. Então, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é um quadro marco de metas e objetivos para a gente poder alcançar esse mundo que a gente quer, que é a Agenda 2030. E em dezembro de 2015, então, em Paris, na COP21, se realiza um acordo sobre o clima, em que vai validando os ODS. Então, aqui eu tenho um videozinho. In September 2015, 193 countries met at the UN to adopt new global goals. These 17 goals provide a roadmap that will help the world achieve sustainable development. But what exactly is sustainable development and how does it affect us? Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But what does that mean? Everyone understands the need to grow their economies, but not everyone takes into account the negatives that unbalanced economic growth can have on the environment and on people's well-being. It's time to change that by looking at the world in a different way. The Sustainable Development Goals will help us to do that. Sustainable development is about the big picture. It's about improving the lives of everyone, everywhere, and achieving all these things together. But it's also about the details. That means we want economies to grow, companies to thrive, and people to have decent work. We want to create new, innovative technologies, but not by harming the environment. We want everyone to have access to nutritious food regardless of where they live. We want affordable and quality education for everybody, not just a few. We want freedom of speech, but we don't want that to mean violence. But how can we achieve all of this, and where do we even start? Well, the 17 goals will mean member states, alongside civil society stakeholders and major groups, will be working together for the next 15 years, looking at ways we can do business differently so that everyone gains.
With these 17 global goals as our guide, we can achieve sustainable development and live in a world where people and planet benefit. But we have to act now. This is the time for global action. To find out how you can get involved and learn more about the goals, go to www.un.org/sustainable development. Ok, então, com esse vídeo a gente tem esse panorama global, então, do que são os ODS e o que é a Agenda 2030. Então, em Nova York, em setembro, foi assinado esse grande acordo. E aí, o que a gente tem? A gente tem um panorama que é, em 2015, então, os países assinam uma nova agenda global. Então, a gente tinha, em 2000 foi assinada uma agenda global para chegar ao mundo que se esperava em 2015, e depois de todo esse processo participativo que se rediscutiu uma nova agenda, em 2015 foi formalizada esse novo acordo, com esse documento assinado na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, em setembro. Então, vamos ver o seguinte, antes dos ODS, o que a gente tinha? A gente tinha os ODM, que são aqueles 8 objetivos que eu mostrei para vocês, e quem tinha, vocês viram, como eu li para vocês, tinham objetivos vinculados à saúde, à educação, à questão de gênero. Então, você tinha um quadro, uma dimensão social muito forte. Porém, você tinha um movimento em paralelo discutir a questão meioambiental, mas esses dois movimentos eles não se conversavam. Então, com a Agenda 2030 e com os ODS, você tem a integração do elemento social, de compromissos para melhoria social, de compromissos econômicos e de compromissos meioambientais. Então, a Agenda ODS ela é mais holística, ela é integrativa e ela é participativa. Então, ela dá continuidade ao legado dos ODM, mas com essa visão mais participativa, integrativa e com foco, como vocês viram no vídeo, de também olhar questões específicas, que é o que a gente chama na ONU de não deixar ninguém para trás. É ir além das médias. Então, é promover isso, mas também olhar nos coelhos de botella, nos entraves de desenvolvimento. E procurar olhar também os grupos mais vulneráveis. Então, esse documento vocês podem encontrar na internet, que é o documento assinado pelos países em 25 de setembro, que está com este nome. E, como eu comentei, ele trabalha com esses 3 eixos, a inclusão social, a questão de desenvolvimento econômico e também com a sustentabilidade ambiental. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, eu puxei esse parágrafo que eu acho que descreve bem o que a gente quer entender por isso, que é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, porém sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, acho que é um textinho curto, um parágrafo que acho que exemplifica bastante o que a gente entende por desenvolvimento sustentável. Tem uns outros elementos que eu acho interessante também de destacar. Diferentemente dos ODM, os ODM a gente tinha aquelas 8 objetivos, mas eles eram basicamente focados em países do Sul, para gerar melhorias na educação, na saúde, na igualdade de gênero, em países do Sul. Os ODS, depois de todo esse movimento participativo e de discussão que eu comentei com vocês, ele envolve e compromete também os países do Norte, o que gerou grande debate. Então, você tem metas e objetivos que os países do Norte também se comprometem a cumprir. Além disso, a Agenda ODS, ela não só estabelece objetivos e metas, como são os ODS. A Agenda 2030, ela estabelece visão e princípios, quer dizer, a questão da integração, da participação, envolve um elemento muito interessante que é a revisão e acompanhamento que não tinha nos ADM. Quer dizer, você lendo o documento, ela também compromete os países com o monitoramento de políticas sociais, com a avaliação de políticas sociais, com a melhoria de produção de dados. A gente lá no PNUD, a gente estava tendo encontro em Brasília com o IBGE, com o IPEA, justamente para discutir os dados, para poder fazer acompanhamento, os indicadores para fazer acompanhamento desses objetivos e metas. Então, há um estímulo e os países que assinaram a Agenda 2030, eles se comprometem também na melhoria de dados e na melhoria dos seus sistemas de monitoramento e avaliação.
E tudo isso envolve uma questão de como implementar isso de maneira participativa e integrativa, e você chega então no quadro de resultados, que são os 17 ODS. Para facilitar o nosso trabalho, a gente costuma dividir nesses eixos, que o desenvolvimento sustentável envolve esses 5 P's. Pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Quer dizer, a gente tem que trabalhar de maneira integrativa com esses 5 P's também. Então, aqui é um quadro resumo, com os 17 ODS. Eu acho interessante depois a gente passar um por um, para que vocês possam conhecer isso, e quem tiver mais dúvidas pode entrar no site. Então, aqui é um quadro resumo. A gente tem os 17, o primeiro focado em erradicação da pobreza, o segundo focado na questão da segurança alimentar, o terceiro com saúde e bem-estar, o quarto educação, o quinto igualdade de gênero, o sexto água potável e saneamento, o sétimo a questão da energia limpa, o oitavo trabalho decente, o nono a indústria, inovação e desenvolvimento, o décimo redução de desigualdades, o 11º com as cidades sustentáveis, o 12º com consumo, o 13º com a mudança climática global, o 14º com a questão de vida na água, já com a questão marinha, o 15º meio ambiental, o 16º paz e justiça e o 17º a questão de parcerias. Então aqui vocês podem achar isso na internet, aqui eu decidi colocar a descrição. E eu vou ler brevemente com vocês, porque a gente fala muito de ODS, mas eu acho importante a gente ter um primeiro momento de sensibilização, a gente conhecer realmente o que são esses quadradinhos. O primeiro, então, é acabar com a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. O segundo é acabar com a fome, alcançando a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promoção da agricultura sustentável. Aqui vocês já podem ver, quando a gente for lendo, como os setores, tanto sociedade civil como governos, como setor privado, estão envolvidos neles. E como países do norte e do sul também estão envolvidos nele. A questão da agricultura você pode verificar muito bem isso. Como questão de pobreza também. O terceiro, assegurar a vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Quarto, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. O quinto, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Sexto, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Sétimo, assegurar a todos acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia. Oitavo, promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo, sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. O nono, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Vocês já estão vendo aqui os setores, né? Público, privado, sociedade civil, norte e sul. O décimo, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre os países. Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assegurar padrões de consumo e de produção sustentáveis. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerindo de forma sustentável florestas, combatendo a desertificação, detendo e revertendo a degradação da terra e detendo a perda da biodiversidade, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos, construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis e fornecer meios de implementação para revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui são os 17. Dentro de cada um desses objetivos, a gente tem metas e dentro dessas metas, os indicadores. Então, a gente tem 17 objetivos, que são esses que a gente leu. A gente tem, vinculados a eles, 169 metas. Alguns objetivos têm mais metas, outros menos. Algumas dessas metas têm indicadores e outras não têm. O trabalho que os países se comprometeram ao assinar a Agenda 2030 além de
trabalhar com essa questão da melhoria de dados é também adaptar esses indicadores à realidade nacional. Então, tem muito a preocupação do empoderamento dos países. Rapidamente, por que essa nova agenda para o desenvolvimento? O que a gente tem? Em 2012, é produzido um relatório onde a gente vê que países do Sul e países do Norte, a gente tem países de baixo e médio IDH e países de alto e muito alto IDH. Certo? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, você pode observar que existe essa linha aqui e grande parte dos países de IDH alto e muito alto estão acima dessa linha. O que significa essa linha? É a biocapacidade que a gente tem no planeta. Então, a gente vê que grande parte dos países com IDH alto e muito alto consomem além da capacidade do planeta. Então, isso é um dos grandes imperativos da gente poder ter essa visão integral dos ODS. Vocês viram lá que tem uma meta exclusiva de consumo, que daí é por isso que se puxou muito também o comprometimento de países do Norte. Aqui é um outro elemento que eu não vou me deter muito, mas também a questão de... foi feito esse estudo do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2016 da ONU, em que se verificou, principalmente na América Latina, mas em várias outras regiões, a questão da queda, onde existia um risco de grande parte da população que teve uma ascensão em questões econômicas e direitos sociais, existe um risco de queda. Então, por exemplo, o que a gente viu nesse relatório, que é o Progresso Multidimensional, entre 2003 e 2013, entre 10% e 13% da população da América Latina teve mobilidade descendente. Apesar de ter 49% mobilidade ascendente, desses que subiram de 10 a 13 caíram de novo. Então, a importância da gente ter, por mais que a gente tivesse o ODM focado em objetivos sociais, a importância dos ODS fazer foco em objetivos sociais para poder garantir a manutenção desses direitos em questões econômicas e meioambientais, como eu comentei anteriormente. Então, aqui são os princípios gerais só dos ODS, que é a universalidade, a integração, não deixar ninguém para trás, abordagem de direitos humanos focado nesses acordos internacionais, soberania nacional, como eu comentei com vocês, a questão de fortalecer as capacidades dos países, e abordagem inclusiva e participativa. Então, como eu comentei, a integração é um dos principais focos dos ODS, e envolvendo diversos setores para poder, através dessas conexões entre os setores e entre os objetivos, poder gerar esse desenvolvimento. Isso porque é só um detalhe para a gente poder ir fechando, eu vou tentar correr com o resto. Um dos elementos dos ODS é a gente não trabalhar com objetivos em separado. Tá? A gente está fazendo um trabalho lá no PNUD, que eu estou particularmente envolvida, é da gente poder fazer um trabalho de análise de territórios, de localidades, e poder identificar de que maneira a gente pode trabalhar com objetivos de maneira integrada para que possam gerar o desenvolvimento. Então, não focar só ou em saúde ou em educação, porque as pessoas têm essas dimensões no seu dia a dia. Então, a gente está fazendo um trabalho justamente de poder dar essa visão integral das políticas públicas para poder gerar essa mudança e com participação de diversos setores. Então, nisso a gente está fazendo um trabalho de como envolver tanto a sociedade civil como o setor privado, como o próprio setor público local, para poder gerar esse impacto, porque a gente tem 169 metas com 17 objetivos e é impossível a gente trabalhar com tudo. Então, temos curto espaço de tempo e como a gente pode, então, operacionalizar isso de uma maneira mais otimizando recursos e potencialidades. Então, ok. Como eu comentei com vocês a questão das conexões, é uma mudança de paradigma, como eu comentei, essa questão de desenvolvimento social, econômico e meioambiental, de maneira integrada com setores. E, rapidamente, quero só fechar nesse quadro, que daí já vou fechando, que é a lógica que eu estou bem envolvida trabalhando nessa modelização, de criando esse modelo, é como a gente, então, trabalhar com um marco, que são os ODS, que é um quadro de médio e longo prazo, que é até 2030, então a gente tem 15 anos. Então, como fazer com que alcancemos esses objetivos, tendo um quadro de médio prazo, que são as gestões públicas, com quem a gente trabalha.
que é 4 a 5 anos com a mudança que a gente teve agora da legislação, que trabalham de maneira setorial. Né? Quando você vai trabalhar, você tem secretarias de saúde, de educação. Então, como é que a gente tem essa agenda integral, trabalhando com um sistema, uma estrutura que é setorial e de curto prazo? Então, esse trabalho que a gente está desenvolvendo lá no PNUD, que em breve a gente vai estar apresentando para vocês, e a lógica é, para isso, trabalhar de uma maneira participativa com os setores. Ok? Então, eu fecho, agradecendo, pedindo perdão pelo tempo, espero ter cumprido. Imagina, obrigada, Ali.